Olá, bom dia. Hoje eu tenho um assunto bem interessante e muito comum, também muito delicado, porque é falando de nós mesmos, né? E sempre quando a gente tem que olhar pra gente mesmo, a coisa vai ficando um pouquinho mais sensível. Como eu converso com muita gente, existe também um certo histórico familiar e pessoal. Eu achei muito interessante nós falarmos sobre um tema específico. Porque às vezes a gente acha que algumas coisas vêm de fora quando na verdade elas vêm de dentro mesmo, né? Então o tema de hoje, ele é vítima ou algoz? A difícil arte de olhar para dentro. É difícil olhar para dentro, não é? É mais fácil olhar para fora. Hoje eu quero falar sobre esse assunto muito delicado, porém muito real. Muito mais real do que a gente pensa. O hábito de culpar o mundo por tudo de ruim que acontece conosco. Enquanto nós ignoramos o papel que nós mesmos temos dentro do nosso drama. Você já parou para observar e para pensar sobre isso? E não é sobre apontar o dedo, é sobre acender uma luz aqui dentro. Porque quando nós acendemos uma luz para dentro, nós conseguimos olhar e caminhar para dentro. E quando a gente começa a praticar esse exercício de olhar para dentro, a gente para de olhar tanto para fora, tanto para os erros dos outros, e a gente para de acreditar que as infelicidades ou infortúnios da minha vida é culpa dos outros. E a gente para perceber e começa a observar que muito do que acontece do lado de fora que nos atinge é só uma consequência da nossa falta de habilidade de olhar para dentro e de se observar. Seja o observador de você mesmo. Nós temos muita facilidade de enxergar o erro dos outros e muita dificuldade de enxergar a origem dos nossos perrengues dentro de nós mesmos. E como muitas atitudes alheias são apenas reações das nossas próprias ações. Muitas vezes nós nos encontramos numa encruzilhada. Eu não falo de encruzilhada de serviços de magia. Eu falo de encruzilhadas da vida. Aquele momento em que você se encontra numa situação em que você precisa escolher para qual dos caminhos você vai seguir. Porque o caminho que você tomar é o que vai te levar para o destino. E muitos caminhos são apresentados para nós porque nós temos livre-arbítrio. E essa é uma questão que eu costumo, vez ou outra, debater com uma amiga que é bem cabeçuda. Sobre livre-arbítrio. Nós temos a capacidade de pensar, de racionalizar, para poder escolher caminhos. E assim como nós temos, como nós recebemos esse poder de escolher os nossos caminhos, nós também temos a responsabilidade de responder pelas consequências das escolhas que nós fizemos. Eu posso ter feito uma escolha lá atrás, na minha adolescência ou no começo da minha juventude, e que essa escolha reverbera até hoje. Por exemplo, eu escolhi sair de casa aos 22 anos de idade, sem ira nem beira, só com a roupa do corpo. Porque naquele momento aquilo era uma necessidade real para mim.
Eu poderia ter tomado alguns caminhos. Eu poderia ter aguentado mais um pouco de tempo em casa, algumas coisas que me incomodavam, e talvez ter seguido o caminho da religiosidade, ter me casado cedo, não ter conseguido a minha formação acadêmica, porque se eu continuasse naquela situação, talvez eu casasse para sair de casa e, e somente repetisse mais um ciclo. Mas a decisão de sair de casa, de morar em outro estado, fez com que as coisas fossem acontecendo. Era uma necessidade urgente que eu tinha de sair de casa e eu pedia muito para Deus uma oportunidade para eu trabalhar, ter a minha renda, conseguir me formar e conseguir realizar um sonho de infância, que era viajar bastante. E, e o passo que eu dei de sair de casa naquele momento foi muito importante. Como não foi planejado, eu passei alguns perrengues. E na época eu não tinha consciência de que tudo era consequências. Então eu reclamava para Deus, eu brigava com Deus, mas ao mesmo tempo eu pedia que ele não largasse a minha mão, que ele me ajudasse, que ele me mostrasse os caminhos que seriam bons para o meu crescimento, mesmo que eu sofresse e mesmo que eu passasse apuro, mas eu pedia muito que todos os meus caminhos me levassem para uma maior compreensão da vida, maior compreensão das pessoas, uma maior compreensão das coisas, dos mistérios de Deus, que me desse sabedoria. Eu posso não ter tido sabedoria sempre, e ainda hoje eu posso vacilar bastante, mas um dos meus principais pedidos foi sabedoria. Senhor, me dá sabedoria, porque eu sei que com sabedoria eu vou conseguir tomar as decisões certas, os passos certos e seguir o caminho correto. Então, assim foi. E onde eu estou hoje, o que eu vivo hoje, o que eu aprendi e o que eu compreendo hoje, não é muito perto de tudo, toda a vastidão de conhecimento que ainda tem por conseguir. Mas é uma consequência que eu estou colhendo das escolhas que eu fiz lá quando eu tinha 22 anos de idade. E, e eu estou realmente muito feliz. Porque, embora a gente passe um perrengue aqui ou outro ali, hoje eu consigo ter essa conexão direta e eu consigo perceber as nuances, eu, eu consigo ver um pouco além daquela parede que fica na nossa frente. Isso me dá muita clareza de para onde eu quero ir, que caminho eu quero tomar para chegar até lá. Então, toda essa história, todo esse relato pessoal foi para mostrar que a nossa vida é somente uma consequência daquilo que nós escolhemos. Eu poderia hoje estar culpando A, B, C, eu poderia estar culpando meus pais por alguns infortúnios, mas eu aprendi que não cabe a culpa. Eu agradeço muito os meus pais, eles me deram aquilo que eles conseguiram me dar. Eles se esforçaram muito, não só do modo material, como no emocional, no psicológico, porque eu sei que a vida dos dois, antes de se encontrarem, foi muito difícil. Eu não consigo nem imaginar a dor que eles passaram, o sofrimento e o peso que eles tiveram nas costas. E quando eles se juntaram e tiveram a nós, os 8 filhos, na condição financeira, com a bagagem que eles tinham, com o que eles tinham, o pouco que eles tinham recebido, foi muito difícil. Mas mesmo assim, eles me deram aquilo que eles podiam me oferecer. E a melhor e mais poderosa herança que eles deixaram para mim foi ética, respeito, busca constante por aprendizado e procurar sempre ser bom com os outros.
e procurar sempre dar o melhor de mim. Sempre procurar ser melhor, me desenvolver. E esse é o maior e mais importante legado que os meus pais me deixam. Então, quando eu comecei a aprender essas coisas e aprendi a olhar para dentro, eu parei de culpar os outros. Eu comecei a agradecer pelo que os outros me ofereceram. E mesmo aqueles que tentaram me prejudicar algumas vezes, ou muitas vezes, eu agradeço. Porque se eles não me incomodassem, eu não teria saído da minha zona de conforto e procurado melhorar. Então, o aprendizado que a gente traz é que a gente precisa sair do papel de vitimização. Eu não sou vítima do mundo. As pessoas me oferecem aquilo que elas têm para me oferecer. E é papel meu fazer o melhor uso possível daquilo que chega até mim. Não importa se são flores ou se são pedras. A responsabilidade pelo meu bem-estar é somente minha. O papel de vítima é muito confortável. Porque para nós é muito mais confortável eu culpar o outro porque o outro me faz mal, porque o outro não me vê, o outro não me valoriza, do que eu olhar para mim e perguntar: peraí, o que é que eu estou fazendo por mim? O que eu estou fazendo para me melhorar, para me amar, para me valorizar? Por que eu espero tanto que a valorização, o amor e a consideração venha de fora? Porque é muito confortável ser vítima. Assim eu culpo todo mundo e eu tiro meu rabinho do banco da responsabilidade. Agora, por que a gente se permite ficar no papel de vítima? Eu te faço a pergunta. A gente se colocar no papel de vítima é muito confortável ou é muito tóxico? Eu diria que as duas coisas. Porque muitas vezes a zona de conforto faz a gente ficar sentado em cima de espinhos envenenados, achando que está confortável. Porque quando a gente se coloca no papel de vítima, a gente fica cego para a realidade e para quem nós somos. Porque nem sempre a gente é o mocinho da história. Muitas vezes nós somos os próprios vilões. Só que a gente não percebe que está sendo o vilão da história. A gente só olha a reação do outro. E a forma como o outro está agindo comigo é só uma reação da forma como eu agi com ele. Eu tenho peito para considerar e aguentar isso e tentar mudar? Uma pergunta: como é que essa culpa projetada no outro me impede a cura? Porque enquanto eu estou olhando para o outro e culpando o outro, eu não olho para mim. Porque quando eu começo a olhar para mim e a observar a minha sombra, me conhecer, eu consigo perceber o que é que me faz mal e o que é que me coloca em lugares ou em posições que me prejudicam, sendo que fui eu mesma que me coloquei ali. E sendo que eu mesma me coloquei nessa situação, eu não posso jogar a culpa em cima de outra pessoa que é mais fraca do que eu, que está em posição de submissão a mim, seja por poder financeiro, por poder emocional ou físico, ou mesmo porque a pessoa não está nem presente para se defender.
Ou quando a pessoa está presente para se defender e eu jogo a culpa em cima dela e ela revida dizendo que a responsabilidade na verdade é minha, eu me coloco na posição de vítima de novo e começo a desferir golpes em cima da outra pessoa para machucá-la. Sendo que eu mesma preciso olhar para dentro e perceber, peraí, eu tô me machucando. Por que que eu tô fazendo isso comigo e culpando o outro? Quantas vezes você recebeu um conselho? Olha, não vai por esse caminho porque isso vai te fazer mal. Igual criança, não põe o dedo na tomada. A criança vai lá e faz o quê? Põe o dedo na tomada. Menino, não come terra que tu vai passar mal. A criança vai lá e come terra e fica com dor de estômago. Sai de cima dessa escada, para de correr na escada que tu pode acabar caindo e se machucando. A criança teima e vai lá e faz o quê? Cai e quebra o braço. E nós não passamos de crianças emocionais em corpo de adulto. Porque quantas vezes a gente recebeu o conselho, olha, se tu for por esse caminho, se tu tomar essa decisão, o que vai acontecer contigo é isso, isso e isso. O que que a gente faz? A gente vai lá, porque o que que a gente fala? Ai, o meu coração tá me dizendo isso. O teu coração não fala porra nenhuma. Eu peço até perdão pelo palavreado. O teu coração não fala porra nenhuma. Nós temos que ter o bom senso para observar, analisar. Nós temos que ter uma visão de projeção de consequências. Você já aprendeu a ter essa visão de projeção de consequência? Peraí, se eu sair de casa e não fechar a porta, eu me sujeito a alguém entrar na minha casa e levar o que quiser, ou fazer a maldade que quiser. Mas você deixar a porta aberta ou fechada foi uma decisão consciente. Então pare de culpar os outros, porque onde você está agora, o que você está vivendo agora, é só uma consequência das escolhas que você veio fazendo desde lá de trás. E você foi avisado para não tomar essas decisões. Quer tenha sido pela mãe, pelo pai, pelo amigo, por um desconhecido, que às vezes aparece um desconhecido do nada e fala umas coisas pra gente, porque foram enviadas para falar alguma coisa pra gente, já que a gente é cabeça dura para não ouvir os conhecidos. Quantas vezes a gente já deixou passar um conselho porque a gente se acha o sabichão? Eu sei, eu tenho livre-arbítrio para decidir o que eu quiser e o que eu fizer da minha vida é consequência e responsabilidade minha. Eu sou adulto, eu sei o que eu faço da minha vida. Se ferra, dá com os burros na água, fica na merda e aí vai culpar quem? Quem tá próximo. Tu não me avisou porque tu é isso, porque tu é aquilo, porque tu é ingrato, porque tu é isso, tu fica me fazendo mal, tu fica me ofendendo, tu fica falando coisas que me deixam para baixo. Já é hora de parar de ser criança. Você pode estar num corpo de adulto, mas o teu comportamento ainda é de criança. Então, vamos fazer um combinado? Seja autorresponsável. Olhe para dentro. Acenda um farol, aquele gigante, para dentro. E quando você acender esse farol para dentro, você vai começar a olhar o que é sombra em você mesmo. E quando você começar a olhar o que é sombra em você mesmo, você vai ter uma puta decepção contigo. Porque você vai perceber que você não é só bonzinho, você não é só luz. Quando eu passei por esse processo de ver o meu lado sombra, eu chorei um monte. Eu disse, eu não sou isso, eu não quero ser isso. Só que eu era assim aquilo. E eu ainda tenho o meu lado sombra. Eu aprendi a lidar com ele. Às vezes ele tenta ser um pouquinho mais saído.
Mas aí eu vou trabalhando e lá preciso colocar ele alinhado com o meu lado luz. Para que eu não me coloque na situação de vítima, eu reconheça os meus erros, eu aprenda, eu consiga observar os meus pensamentos, observar os meus sentimentos, e quando a sombrinha, o ladinho sombra vem lá querer dar uma de saidinha, ei, peraí, vamos procurar o seu lugar, né? Vamos alinhar aí as coisas, porque eu não quero ir para esse lado. Vamos equilibrar. Nem muita luz, nem muita sombra, porque muita luz cega e muita sombra atrapalha. Então, equilíbrio. Seja autorresponsável. Responsabilize-se pelas suas ações e pelas consequências das suas ações. Que quando você começar a fazer isso, você vai crescer na adolescência, na juventude e vai se tornar um adulto emocional, responsável por suas próprias ações. Então, o convite que eu te faço hoje é para que você seja autorresponsável pelas suas atitudes, sem julgamentos, com acolhimento. Porque quando você começa a olhar para dentro e a se enxergar, você começa a se amar. E quando você começa a se amar, você começa a olhar as suas fragilidades, as suas fraquezas. Você acolhe a sua fraqueza, você dá amor para a sua fraqueza. Então você alimenta, com esse acolhimento, você vai alimentando o seu lado que é mais forte, o seu lado que é luz. Seja responsável por suas escolhas. Pegue no peito as consequências do que você escolheu. O nome disso é maturidade. Você vai escolher se tornar uma pessoa adulta de verdade madura, ou você vai querer continuar sendo uma criança, um infante emocional. Esse processo de autoconhecimento e de autorresponsabilização é muito doloroso. Não pode dizer que é fácil. E é justamente por ser doloroso que muita gente escolhe não andar por ele e andar pelo caminho da culpa, pelos outros. Porque eu não sinto dor quando eu culpo o outro, eu sinto alívio. Ai, foi aquele miserável que fez aquilo comigo. Mentira, foi você que permitiu o miserável de entrar na tua vida e fazer aquilo. Você escolheu deixar a pessoa entrar na tua vida? Você escolheu não observar antes? Você escolheu não dar atenção para os sinais? Porque nós nunca somos deixados às cegas. Nós sempre recebemos sinais. Só que a gente não quer ver. Então é um processo doloroso, mas ao mesmo tempo é libertador. Permita-se passar pelo processo da dor de olhar para dentro, para que você limpe. Eu costumo comparar esse processo de olhar para si e evoluir como uma pessoa que chega queimada num hospital. Os fragmentos de plástico e de tecido colados na pele queimada. E é necessário que a equipe da saúde vá lá com o escovão, aquele escovão de esfregar roupa pesada. Então eles vão com um esfregão daquele, sem anestesia, porque não pega a anestesia no estado em que a pessoa tá. E vai lá e esfrega a pele queimada da pessoa para poder tirar a sujeira que está impregnada para não infeccionar. É uma dor excruciante, mas é necessário para que a pessoa cure. Não existe cura de ferida sem a dor do cuidado. Porque o cuidado, tirar o passar antisséptico, passar pomada, tirar o curativo, lavar e fazer tudo de novo, dói. Quanto maior a ferida, maior a dor. Mas se você se permite passar por esse processo, você alcança o estágio da cura. É necessário você
olhar para si, se responsabilizar pelas suas ações, se perdoar pelos seus erros. Você reconhece, você olha para dentro, você se reconhece, você reconhece os seus erros, você se perdoa para poder recomeçar como uma nova criatura, uma nova pessoa. Essa jornada para dentro, ela é árdua, mas é ela que vai te dar asas para voar e para ser livre. E eu te faço um convite muito direto. Se você sente a hora, que é agora, se você sente que esse é o momento de sair desse ciclo de sofrimento, de acusação, e você precisa de apoio, nós estamos aqui. Se você não procurar por mim, procure por outra pessoa, por outro terapeuta, por alguém que possa te ajudar nesse processo, porque sozinho é muito mais difícil. Procure ajuda para você aprender a olhar para dentro, para você aprender a se amar e se perdoar, para poder iniciar um ciclo novo de cura, de amor próprio, de alegria e leveza, sem apontar o dedo para fora, mas sempre caminhar para dentro. Vem caminhar com a gente para esse processo de cura. A dor é só o início da cura. E a cura começa quando você decide parar de fugir de si mesmo. Então vamos refletir sobre isso, para que a gente comece um processo novo na nossa vida, muito melhor, muito mais leve e muito mais amoroso conosco mesmo e com os outros. Obrigada.